Nesse vídeo você vai descobrir as melhores e as piores audiências do Brasileirão no primeiro turno na Globo São Paulo e no Rio de Janeiro. Fica com a gente! Muito bem, para fazer essa lista eu selecionei os 5 jogos com mais e menos audiência na Globo em TV aberta em São Paulo e no Rio de Janeiro durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que acabou agora no comecinho de novembro. Em caso de empate, para definir quem ficaria dentro ou fora, tanto do top 5 do bem como do top 5 do mal, o critério foi considerar o share. Share, como eu já expliquei em outros vídeos, é a participação que um programa ou uma emissora tem sobre o total de televisores ligados naquele momento. Logo, muitas vezes os 20 pontos de audiência num domingo podem valer mais do que 20 pontos numa quarta-feira. O que vale é a participação que ele teve dentro do universo televisão. E vamos começar com a lista dos piores, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Surpreendentemente, nós temos um clássico entre as piores audiências na grade paulista. Foi Palmeiras e Santos em agosto, que marcou num domingo apenas 18 pontos de audiência. Teve um jogo Santos e Flamengo que marcou esses mesmos 18 pontos, mas teve um share um pouco maior. O Palmeiras e Santos, que entrou nesse top 5 negativo, teve 31%, o Santos e Flamengo que eu falei ficou com 35%, portanto no desempate, pior para o clássico Palmeiras e Santos, que tem, no entanto, uma explicação muito considerável. Esse jogo foi realizado no dia da final da UEFA Champions League, que a TNT na TV paga conseguiu índices estratosféricos de audiência, e isso, claro, afetou os números do Ibope da Globo. Portanto, há uma explicação para termos um clássico entre os piores jogos de audiência no primeiro turno do Brasileirão. Na sequência, empatados ali com 17 pontos no Ibope, nós temos São Paulo e Fluminense, que foi realizado no dia 6 de setembro, um domingo, e também no domingo às 4 horas da tarde, a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Goianiense por 3-0. Essa partida foi realizada no dia 25 de outubro. Aí, é claro, tem também o seu contexto, né? O Palmeiras jogando depois da demissão do Vanderlei Luxemburgo, o time ainda não estava tão bem, esse jogo foi até uma reação depois que vinha da Libertadores e tudo mais, e São Paulo e Fluminense também teve esse mesmo número baixo de audiência. Na comparação de share entre um e o outro, o jogo do São Paulo teve 36% e o do Palmeiras 31%. Então, o terceiro pior acabou sendo o jogo do Palmeiras. Flamengo e Atlético Mineiro foi transmitido de última hora em TV aberta para São Paulo no dia 9 de agosto, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Até 16 horas, a Globo iria transmitir Goiás e São Paulo, que, no entanto, foi suspenso porque havia um surto de Covid-19 no time goiano. Com isso, é claro, acaba caindo o interesse do telespectador, que vai embora, mas Flamengo e Atlético Mineiro conseguiu, assim mesmo, ter uma audiência de 16 pontos. Não foi o pior Ibope do primeiro turno, como muita gente esperava. Vamos ver então qual foi o pior. Com os mesmos 16 pontos, mas com 2 pontos percentuais a menos de share, 34% do jogo do Flamengo contra 32% deste que vou falar agora, o pior jogo em audiência no primeiro turno da Globo São Paulo foi um Santos e Grêmio. Realizado no dia 11 de outubro, um domingo à tarde, essa partida fica aí com o troféu negativo da audiência do futebol. Em todo caso, como eu já expliquei no vídeo anterior, os índices do Ibope em São Paulo estavam menores aos domingos este ano. Claro que isso tem muito a ver com o fato de ter usado o Corinthians mais nas quartas-feiras, em função da concorrência com o SBT na Libertadores, e aí, é claro, sobrou para a galera que tem um pouco menos de torcida, de audiência e tudo mais, e aí derrubou o índice geral desse dia da semana. No Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente vai ver, os domingos foram bem. Também teve o Flamengo. O Flamengo era do SBT nas quartas-feiras, a Globo tinha que usar nos domingos para compensar. Passamos agora para o top 5 negativo do Rio de Janeiro. E na quinta posição nós encontramos uma partida do Vasco contra o São Paulo. Realizada no dia 16 de agosto, às 4 da tarde de um domingo, essa partida deu 18 pontos de audiência com 33% de share. Na quarta posição ficou a vitória de 1-0 do Fluminense sobre o Bahia, também um domingo à tarde. Essa partida deu o mesmo número de share da partida que a gente mostrou agora há pouco. Foram 33%, mas com 17 pontos. A partida foi realizada no dia 11 de outubro. Em terceiro lugar, nesse top 5 negativo, ficou um empate em 0-0 entre Vasco e Grêmio, realizado no dia 23 de agosto. Essa partida também aconteceu no dia da final da UEFA Champions League. E é claro, a Globo acabou sendo prejudicada nacionalmente pelos índices que a TNT alcançou, todo mundo querendo ver o título do Bayern contra o PSG. Na verdade, muita gente queria ver o título do PSG, mas acabou vendo a conquista do time alemão. Esse Vasco e Grêmio deu 15 pontos de audiência com 27% de share. Com os mesmos 15 pontos, mas apenas 23% de share, nós chegamos ao nosso segundo colocado no top 5 do mal. E quem diria, foi um jogo de quarta-feira à noite, um dia da semana que normalmente tem mais audiência que os domingos à tarde.
mas também tem uma explicação. No dia 21 de outubro, o Vasco perdeu para o Corinthians por 2-1 e deu essa audiência que eu falei. Foi o segundo pior índice da Globo, mas tem uma explicação mais do que plausível para isso. Nesse mesmo dia, o SBT teve Flamengo na Libertadores concorrendo, inclusive no mesmo horário. Na disputa do Ibope, 18 pontos para o SBT, 15 para a Globo. E a mesma explicação serve para o nosso líder do ranking do contrário. Com apenas 12 pontos no Ibope, isso mesmo, 12 pontos no Ibope, o prêmio de pior audiência da Globo Rio no Campeonato Brasileiro no primeiro turno vai para a partida entre Botafogo e Bahia. Também uma derrota de time carioca por 2-1, assim como Vasco e Corinthians. Esse jogo deu ainda menos audiência, foram 12 pontos no Ibope, com 20% de share. Apenas 20% dos televisores estavam ligados nesse jogo, que foi realizado também em uma quarta-feira, no dia 30 de setembro. Essa foi a primeira quarta que o SBT teve Flamengo na Libertadores. Era um jogo de vingança, inclusive, contra o Independiente Del Valle, e atraiu a mesma atenção, 18 pontos. Mas a Globo, com o time do Botafogo, teve 3 pontos a menos do que conseguiria com o Vasco semanas depois. Aí, é claro, Vasco enfrentando o Corinthians, um confronto Rio-São Paulo com toda a tradição, acabou performando melhor do que Botafogo e Bahia. E agora vamos falar de coisa boa, mas não é aquela câmera que anuncia nos programas de TV aberta, não. Vamos falar das maiores audiências, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, nesse primeiro turno de Brasileirão. Começamos o nosso Top 5 com Palmeiras e Internacional, exibido pela Globo numa quarta-feira à noite. Esse jogo do Verdão, que terminou em empate em 1-1, teve 24 pontos no Ibope com 38% de share. Inclusive é esse share de 38% que faz deixar para trás um Corinthians e Bahia, que teve 36% com esses mesmos 24 pontos de audiência, em uma das quartas-feiras que a Globo enfrentou o SBT na Libertadores. Esse Palmeiras Internacional não teve concorrência do SBT, mas também estava aberto na TNT para boa parte do estado de São Paulo. O bloqueio de praça naquela ocasião foi apenas para a cidade. A Globo conseguiu, portanto, fazer a quinta maior audiência, mesmo com o jogo que também estava na TV paga. Também com 24 pontos, mas com um share bem maior, de 43%, está a goleada sofrida pelo Corinthians contra o Flamengo, agora em outubro. Esse jogo foi realizado no dia 18 de outubro, no domingo à tarde, era uma das grandes apostas da Globo aí para transmitir tanto para São Paulo como para o Rio de Janeiro, em rede nacional, mas não conseguiu chegar ao topo do ranking nem de São Paulo e nem do Rio de Janeiro, que a gente vai chegar daqui a pouco também. E daqui pra frente é domínio de Corinthians mesmo. Na terceira posição é mais um jogo do Timão, dessa vez contra o Atlético Paranaense. Realizado no dia 14 de outubro, antes, portanto, da goleada contra o Flamengo, o Corinthians venceu esse jogo contra o Furacão e conseguiu para a Globo 25 pontos de audiência no Ibope, com um share de 39%. As maiores audiências foram registradas em agosto, antes, portanto, do campeonato ter um monte de jogo, antes de ter concorrência com o SBT na Libertadores, quando a galera estava ainda matando a saudade do futebol depois de 4 meses de paralisação. E foram 2 jogos do Corinthians. A segunda posição no ranking vai para um jogo do Timão contra o Coritiba, que marcou 26 pontos e 42% de share no dia 19 de agosto. O maior índice foi registrado com Corinthians e Fortaleza. No empate em 1-1 foram 27 pontos de audiência e 42% de share. Essa partida foi realizada no final de agosto, no dia 26 daquele mês. Começando o nosso Top 5 positivo, Top 5 do bem, do Rio de Janeiro, temos um jogo do Fluminense. Realizado numa quarta noite, dia 14 de outubro, o jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense conseguiu 25 pontos no Ibope para a Globo. O share dessa partida foi de 40%, o que no desempate faz ela ficar em quinto lugar mesmo, portanto sobe o quarto colocado que a gente fala agora. E foi a goleada Corinthians e Flamengo. O 5-1 para o rubro-negro, realizado aí em outubro, marcou 25 pontos para a Globo do Rio de Janeiro, mas com um share bem maior. A participação ficou em 47% dos televisores ligados naquela tarde de domingo. Mas eu confesso que esperava bem mais de um jogo entre os dois times de maior torcida no Brasil. E com razão, porque semanas antes, num domingo à tarde, com o mesmo share de 47%, a Globo conseguiu 2 pontos a mais com outro jogo do Flamengo, contra o Atlético Paranaense. Partida que inclusive estava aberta também de graça na internet pelo GE, o site da Globo. E quem diria, uma goleada sofrida pelo Flamengo também foi muito melhor do que aquele Corinthians e Flamengo, onde o rubro-negro fez a goleada acontecer. O último jogo transmitido pela Globo no primeiro turno aparece em segundo lugar como mais assistido no Rio de Janeiro. A vitória por 4-1 do Tricolor rendeu à emissora 29 pontos no Ibope. Foram os mesmos 47% de share. Mas a vitória disparada ficou com um clássico carioca. E é claro, deu Fla-Flu na cabeça. O líder do nosso ranking é um Fluminense Flamengo realizado no dia 9 de setembro. Vencido pelo rubro-negro por 2-1, esse duelo teve 36 pontos no Ibope e 54% de participação.
Foi uma resposta da Globo aí ao Fla-Flu que a gente teve no SBT, final do Campeonato Carioca, que teve bons índices, concorrendo contra o Jornal Nacional, concorrendo contra a novela, mas que não chega a esse número que a Globo consegue dar. Portanto, essa é a maior audiência do Rio de Janeiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, disparado. O segundo colocado ficou ali com 29 pontos, são portanto 7 de diferença para esse clássico carioca. E agora eu te pergunto, o que você achou dos nossos rankings, do top 5, do bem, do mal em São Paulo, no Rio de Janeiro? Alguma coisa te surpreendeu? A lista está diferente do que você pensava? Deixa aí nos comentários e participe com a gente sempre aqui nos nossos vídeos. Fica o convite mais uma vez para você se inscrever aqui no canal e ficar sempre por dentro dos temas do esporte, do futebol, da televisão, dos direitos esportivos, da mídia. Tudo o que você precisa saber está aqui de um jeito fácil, descomplicado, que a gente conversa nos comentários e tudo mais. E, claro, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Eu fico por aqui e até a próxima. Um grande abraço!